Tudo bem com você? Então, você está no MedCampus Podcast, mais um podcast do MedCampus. Você sabe bem, a gente sempre tenta trazer alguém que conecta com você, um estudante de medicina, um médico recém-formado que já passou por o que você está passando e pode dar algumas dicas para nós aqui. Nosso foco hoje é a gente falar de estudo, de carreira, de projeção de carreira, das dificuldades, das facilidades, da vida real. Literalmente saindo assim do que sai dos bancos da faculdade e trazendo isso para a vida real, para uma conversa bem informal, uma conversa bem informativa, uma conversa que é para agregar para todo mundo. Do meu lado está aqui o Lucas Miyavaki, está o Felipe Ramos e hoje a gente vai receber Gabriela Rizental. Gabi, bem-vinda aqui ao podcast do MedCampus. A Gabi, para vocês que não sabem, ela foi minha aluna na faculdade, a turma dela foi uma turma muito especial para mim, eles me homenagearam, né? Nosso Paraninfo. Paraninfo, então minha primeira homenagem da faculdade como professor homenageado logo foi de Paraninfo pela turma dela, então a Gabriela e a turma dela realmente moram no meu coração, como eu falei já para você, né? Em off e falo aqui também. E é uma felicidade ter você aqui, Gabi. Tá? Obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Top. Eu queria perguntar para você, então, assim, bom, conhecida você já é, né? Você tem milhares de seguidores nas redes sociais, uma legião de gente que te segue lá, mas eu quero ouvir de você, assim, em poucas palavras, quem é a Gabriela, não a Gabi das redes sociais, mas a Gabi mesmo. Olha, eu me vejo como uma pessoa muito resiliente. Eu batalhei muito para chegar onde eu cheguei, para conseguir fazer essa faculdade, para conseguir terminar a faculdade. Eu tive muitos empecilhos durante esse caminho, por vários motivos, mas eu sempre tive um propósito muito maior de estar na internet. Eu gosto de influenciar as pessoas para fazerem coisas boas. Então, para se exercitar, para estudar, que é uma tecla que eu estou batendo bastante esse ano, na importância do estudo, porque eu tenho visto uma crescente das pessoas desvalorizarem o estudo, né? Por ser realmente um trajeto difícil, não é fácil, ainda mais na medicina, que são 6 anos de faculdade e depois nada te garante que você vai ter um emprego, que você vai conseguir passar de cara na sua residência. Então, acho que tem muita coisa que tenta nos derrubar, mas aí a gente fala, nossa, vamos lá. E acho que isso me define muito como uma pessoa que é esforçada. Eu não me vejo como uma pessoa muito talentosa ou a mais inteligente, mas eu sei que eu consigo chegar onde eu quero chegar porque eu tenho vontade de chegar lá. Fenomenal. Tudo que você falou, assim, transparece mesmo o que a gente acompanhou de você na faculdade, uma menina que sempre se dedicou nas tuas áreas, nas tuas fraquezas e tudo mais. Quando você está na rede social, você se define como web amiga médica, né? Web amiga médica. Você viu? Eu fiz minha lição de casa. Fez. E como é que é essa web amiga médica? O que ela quer falar para as pessoas na rede social? Assim, quer deixar a coisa mais suave ou quer falar real mesmo? Porque amigo que amigo não fica só agradando, né? Exato. Eu, durante muito tempo, cheguei junto, assim, com os 2 pés, falando, olha, tá difícil, se formar hoje em dia no Brasil tá complicado, a realidade mudou bastante, mas eu vi que também isso acabava desmotivando um pouco a galera, sabe? E uma coisa que eu mudei, inclusive pra minha vida, foi o mindset, porque eu vejo, assim, tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que fazer, a gente vai ter que dar um jeito. E aí hoje a minha fala mudou um pouco, saiu um pouco do lugar mais negativo da realidade e um pouco mais transformador do o que a gente vai fazer com essa realidade que já existe, já tá ali. Muito do que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Aqui em off, né? Falando de que alguns cenários eles se impõem e se a gente ficar com vergonhinha de querer fazer as coisas, a gente acaba que acaba não fazendo nada, né? Fica só no mainstream, naquele status quo do que é ser médico e não se supera e você fica resignado às suas limitações ali, né? E acabar que não acontece na vida. Sim. Muito bem. Gabi, você falou sobre uma coisa bem importante aqui agora, que é que você se superou em muitas coisas, né? Assim, até das tuas próprias limitações para você chegar onde você chegou, até para se comunicar como se comunica, né? Na faculdade, se superar até na comunicação, às vezes parece, para muitas pessoas, parece que você está querendo ser exibido, ou querendo se sobressair, ou querendo
ganhar, sei lá, tempo e impressão do professor, e tem gente que torce o nariz para isso. Mas eu entendo isso daí de uma maneira um pouquinho mais inteligente, do ponto de vista de entender que a pessoa que quer comentar, que quer falar, que quer contribuir com alguma coisa, ela quer se posicionar. Como é que você se posicionou na sua vida, assim, como, por exemplo, influenciadora digital que você é, como médica que tem as suas opiniões, e até mesmo na sala de aula? Como é que você trabalha isso? Porque eu lembro que você era bem ativa, perguntava, e assim, você marcou ali a tua jornada, e é difícil de esquecer de uma pessoa assim. Olha, eu tive muita dificuldade quando eu entrei na faculdade, principalmente em anatomia. E aí era uma coisa que, para mim, era quase que impossível, mesmo estudando, eu não conseguia entender. Então, eu sempre vi que fazer amizade me ajudava a aprender. Quando eu gostava dos professores, isso me ajudava na matéria. Então, eu sempre tentei ter uma relação muito boa com os meus professores. Assim, de respeito, obviamente, mas eu tentava ver como um amigo. Então, isso me ajudava bastante. Então, eu gostava de ir no laboratório, e daí era amiga dos instrutores de lá também. Os monitores também sempre davam uma ajuda. Então, assim, eu sempre me esforcei, sempre vi que eu tinha que me esforçar mais do que as pessoas que eu considerava inteligentes. E isso fazia eu precisar usar minha comunicação, porque eu precisava gostar de fazer o que eu precisava fazer, senão eu não ia conseguir. Então, eu sempre tentava conversar, e isso acabava fazendo eu me tornar uma pessoa mais extrovertida, exigia de mim. Mesmo eu não gostando de fazer trabalho, assim, de apresentar trabalho, eu tinha vergonha. Morria de vergonha de falar na frente de todo mundo. Meu Somos Deus do dois, céu. eu também. Uhum. Não, eu chegava, passava vergonha, assim, eu ficava, assim, suava frio, a boca travava, eu gaguejava, e assim, é verdade isso, sabe? Né? Aquele seminário de anatomia Nossa, também foi a pior coisa do mundo. É Nossa, verdade. sério, péssimo. E é engraçado, né? Porque, assim, são nossos amigos, são os professores que a gente vê todo dia, mas quando você tem que falar... Acho que quando você tá com pessoas que você admira, é mais difícil. Então, assim, os meus colegas de classe sempre achei incríveis, ótimas pessoas, ótimos alunos. Então, eu ficava, meu, isso é muita responsabilidade, falar para essas pessoas que são tão inteligentes. Viu só? Importante isso. Se por algum acaso, assim, vocês acham que, de repente, a faculdade, ela ensina a falar de medicina, mas ela não ensina a falar para quem quer ouvir medicina, sabe o que eu tô querendo dizer? A faculdade, ela ensina a parte técnica, mas ela não ensina a comunicar a medicina. Né? A gente comunicar a medicina é totalmente diferente, né? A gente tem que traduzir aquilo lá de uma maneira mais simples, né? E isso exige... Pra comunicação com o paciente. Exatamente. E fica tudo a nosso critério, assim, a cargo da nossa proatividade de ir atrás disso, de liga acadêmica, muitas das vezes, né? E como é que foi para você desenvolver isso, assim, durante a trajetória ali, de liga, de projeto de extensão, tudo? Ajudou na tua formação ali? Então, eu fiz um projeto voluntário assim que eu entrei na faculdade, que mudou a minha vida, que foi a Operação Vagalume. Ah, sim. Nossa, mudou meu jeito de enxergar a vida realmente. E ali... Para quem quer saber mais sobre a Operação Vagalume, acesse aí, jogue no Google Operação Vagalume, tem no Instagram, né, aqui da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. É um projeto lindíssimo mesmo. Sim, era muito emocionante. E daí ali eu realmente entendi o meu propósito como médica, que não era só tratar a doença, né? Que é ver que o seu paciente ele precisa de você. Você não precisa ser o melhor amigo do seu paciente, você não tem que passar limites, mas você tem que mostrar que você quer o bem daquela pessoa igual a ela. Que vocês ali estão juntos pelo mesmo objetivo. E... Ai, gente, fugi do assunto, né? Não, pode Não. ir. Não, querida, fique à vontade, total à vontade. Bate-papo aqui, super tranquilo. Vamos até onde for. E aí... Mas é que o projeto Vagalume, ele é, assim, realmente é bonito demais, né? Acho que ele conquista muito o estudante do primeiro período, dos primeiros períodos, porque ele aproxima aquele estudante que está vendo coisa muito, sim, básica, muito distante da medicina real, aproxima da humanidade que é ser médico. Exatamente. Né? De você cuidar de gente doente mesmo. E lá você não vai exercitar noções de anatomia, você vai exercitar tua empatia,
tua noção de cuidado, teu querer ver bem a pessoa, o paciente. Isso acho que é a essência da medicina, né? E eu acho que também é uma grande oportunidade para você treinar a comunicação, né? Não de uma forma formal, mas é a primeira vez que você quebra esse gelo de você lidar com um paciente que está passando por N dificuldades, né? E você precisa de alguma forma se comunicar com ele. Não necessariamente aprendendo a como falar, mas a gente vai sentindo pelo tato como a gente pode ter essa primeira interação, né? Então, por isso que eu acho que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento alguma coisa assim que nos ajude lá desde o início, né? Às vezes nem sabendo tanto medicina, né? Sim, Mas exatamente, a gente não sabe nada, né? Mas é aquela oportunidade de a gente com pouco fazer muito, né? Sim. A medicina, eu acho que ela tem dois tipos de comunicação que são importantes, né? Essa comunicação empática, né, de a gente falar a língua do paciente, o jeito do paciente, entender, de ser simples, de não ficar muito técnico, com o paciente você ganha confiança, né? Então você realmente conquista a confiança do seu paciente. Ao mesmo tempo, nós somos treinados para uma medicina técnica e que você tem que falar para pares, né? E aí, para falar para pares, você precisa também ter, assim, uma noção que não é só saber, não é só tirar 10. Porque tá cheio de aluno que tira 10, mas vai se comunicar, seja com o paciente ou seja com os pares, e não consegue transparecer, às vezes, simplicidade de um raciocínio clínico. Né? Ela tem tanta coisa na cabeça, tanto conhecimento que fica tudo bagunçado. E às vezes tem um pouquinho de técnica para passar esse conteúdo ou de empatia para saber que você pode descer do pedestal e conversar com o paciente. Isso são aquelas coisas que você sabe, eu falo bastante, são aquelas soft skills que a gente precisa, como médico, começar a falar mais, né? Porque o mercado ele exige disso. Comunicar comunicar com organização na hora de você passar um caso, por exemplo, é uma comunicação que gera respeito dos pares. Porque você pode falar um monte de coisa, mas se você não consegue transmitir a tua linha de raciocínio naquele monte de coisa que tá bagunçada, eu acho que é uma das coisas que faz com que, quando você estiver lá num fellow da tua especialidade que você quer fazer, isso vai gerar no teu preceptor uma sensação de que, tipo, você não sabe para onde você está querendo ir, que você decorou um monte de coisa que você não está raciocinando. A partir do momento que você organiza o teu pensamento, chega do começo ao fim de um raciocínio clínico, eu falo isso como preceptor da residência, quando o residente me fala dessa maneira, eu acho que vários preceptores pensam que nem eu, você começa a prestar atenção melhor naquela pessoa, porque ela conseguiu sintetizar um raciocínio de uma maneira organizada, mostrando que não é exatamente, que ela pode até não saber tudo, que ela pode não ser a melhor pessoa, mas ela sabe comunicar. Então, comunicação para médico é do consultório com o paciente até o congresso, o fellow, apresentação de caso clínico. Ela precisa estar sempre bem desenvolvida. E eu acho que tem pouco isso na faculdade, né? Eu também acho que tem pouco. E eu vejo, voltando só lá para o Vagalume, eu vejo que é quase impossível um médico que fez um trabalho voluntário nesse nível, assim, de proximidade com o paciente, que ele seja um médico que se acha semideus. Porque, assim, você vê que o paciente, ele precisa de você, precisa que você seja visto como uma pessoa acessível mesmo, do mesmo nível que ele, até porque para seguir um tratamento você tem que gostar do seu médico. Sim. Senão não vai ter tratamento. Se o teu paciente não se identifica com você, ele não vai fazer o que você falou, ele vai perguntar para uma outra pessoa, ele vai perguntar para a vizinha, ao passo que quando ele cria uma conexão com você, ele vai falar, não, meu médico falou. Ninguém mexe naquela relação ali, naquele tratamento que foi bem orientado, que tem conexão com o paciente. E isso eu vi muito quando eu estava fazendo a Liga de Dermato lá do UEM também, que eu amo. Fiz 2 anos da Liga, acompanhei muito o serviço de lá. Não tenho um A para falar, tudo incrível. É muito bom, né? É muito bom, é muito organizado, funciona. Os pacientes são muito bem tratados. E eu amei, porque, assim, quando eu estava acompanhando lá, inclusive fiz amizade com as meninas que já são dermato agora. E era muito bom ver a gratidão dos pacientes depois da consulta. Era sempre um muito obrigada, minha filha. Então, tinha essa relação calorosa com os pacientes e, além disso, o tratamento muito eficaz. E é isso que eu gosto, por exemplo, de ter essa comunicação, essa proximidade e, óbvio, o tratamento também muito importante. Então, eu vejo que a minha comunicação, por exemplo, nas redes sociais, ela é mais próxima
não tem esse distanciamento, tanto que é web amiga mesmo, sabe? Eu sou amiga e eu não quero ser vista como uma pessoa, como uma médica que tá distante, que tá longe, que fala difícil, enfim. E você já percebeu que, bom, você tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Você é um sucesso entre os estudantes de medicina, médica recém-formada agora, né? E querendo ou não, você encara isso talvez até como um próprio posicionamento da tua carreira, já tá presente e falar dessa maneira. Você acha que, de alguma forma, de uma maneira talvez até menos intencional, mas você trata isso de uma maneira um pouquinho mais intencional nesse momento da tua fase, do teu momento? Então, quando eu comecei, foi logo depois da pandemia. Mas antes eu sempre tive um pé no mundo artístico, porque quando eu era mais nova, eu tinha uns 16 anos, eu fui da Galera Capricho, então eu escrevia algumas resenhas para Que legal, revista. não sabia. Nossa. Eu escrevia resenha, por exemplo, de Mas espera aí, livro. tinha revista naquela época? Hoje é tudo digital, né? Tinha Revista. Tinha revista revista. Capricho? Galera Capricho. Peraí, vamos ver se a gente acha isso daí, põe na tela. E Eu daqui a mando pouco, pra você. mano, vou colocar na tela aqui umas fotos tuas da galera. Gente, Gabriela era muito isentando a legal, Gabriela. tinha cabelo colorido na época. Eu estudava no colégio militar, tinha cabelo colorido, Ó. era tudo diferente. Aí eu escrevia Legal. pra revista algumas coisas. Então eu sempre gostei de aparecer e de estar nas mídias. Aí, durante um tempo, estudei pro cursinho e tal, né, pra entrar na faculdade. E eu tinha essa vontade de gravar vídeo. Eu gravava uns vídeos, mas assim, nada tinha muito a minha identidade. Parecia que eu sempre estava tentando ser o que eu não era. Então, tentava gravar uns vídeos de look, mas era uma coisa mais que não encaixava, não tinha minha linguagem. Aí teve um dia que eu tava lá na faculdade, na sala de aula, e eu sempre levava a minha casa na bolsa, porque eu sempre estava atrasada. Então eu levava escova de secar o cabelo, levava comida, tudo que vocês pensarem estava na minha bolsa. Sim, eu lembro das suas redes sociais, você sempre fazia tudo no carro, né? Aham. Assim, no Uber, Aham, uma loucura. maquiava, Tomava comia. café, Aham. Era sempre Faltava fritar um ovo só. só faltava. Se a gente estivesse no Rio, eu botava no asfalto e fritava. Aí teve um dia que eu falei, tá, vamos gravar o que tem na minha bolsa. Aí meu amigo foi lá, gravou tudo que tinha na minha bolsa e o vídeo estourou, viralizou. Mentira. E era a minha Uma realidade. simplicidade. Aham, Caramba. era a minha realidade todo dia. Eu filmei uma vez e viralizou. Aí eu falei, bom, é isso. É isso que eu tenho pra mostrar. É o que eu vivo. Você? É minha loucura, minha Aham. rotina. Aí eu comecei a gravar. Por um fio. Por um fio, é verdade. É Aham. verdade, teve o Por um Fio, que eu fiquei um tempão gravando. Aí gravava tudo que acontecia antes de eu chegar na faculdade, porque eu fazia meu almoço, daí eu levava. E era, tipo, uma loucura, porque não tem como você falar, por que que ela atrasava? Por que que ela fazia em cima da hora? Gente, porque não tinha tempo. Não tinha tempo, porque você tem que estudar, porque você tem que É a ir na loucura liga, do dia a dia, você né? tem aula. Então, assim, eu vivia aquilo que eu mostrava. E aí eu fui construindo essa comunidade que se identificava. Os estudantes de medicina se identificavam porque a gente sabia como era a nossa realidade, né? Essa loucura toda. E foi mostrando a minha vida que eu fui ganhando meus seguidores e criando minha comunidade. E daí virou um trabalho. Comecei a fazer as publicidades, né? Que a gente fala de influenciadora. E aí eu comecei a ter publicidades pagas. E daí estourei, fiz várias, sempre com marcas que eu me identificava bastante, que encaixavam na minha rotina. Então, não era algo pesado para fazer, sabe? E isso tudo foi baseado na pura e simples vida caótica do estudante de medicina. Sim. O caos te levou ao sucesso, dá para dizer dessa maneira? De maneira isso, completamente. Você veja como isso é comum a muitos estudantes, né? Acho que há vários, né? Eles não conseguem ter tempo, né? E às vezes até se organizar de uma maneira... A vida inteira se torna, né? Fazer a faculdade, fazer Sim. prova, estudar. Não, e impressiona assim pelo repertório também, né? Que por mais que a gente tenha essa loucura da faculdade e tudo, você tem todo um trabalho de criatividade, de pensar, puxa, mas o que eu vou postar amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, enfim. Então, realmente é muito desafiador e eu admiro demais. Até se eu puder perguntar para você, Gabi, você acha que vendo hoje, a Gabi de hoje, e a Gabi que começou a fazer conteúdo lá atrás, você sente que isso fez a diferença para estar onde você está? A comunicação é, de fato, um soft skill que você acha que é um diferencial para a imagem que você é hoje?
Olha, com certeza. Eu amo a Gabi do passado. Eu acho ela um pouco caótica. Hoje em dia já tá menos atraso, menos coisas assim, mas Muito mais organizado. Muito mais organizada. Mas eu vejo que eu precisei ser ela para chegar nessa organização que eu tô hoje. Inclusive, né, estudos para residência, enfim, a gente tem que ter uma organização bem mais forte, assim. Mas eu gosto muito porque, assim, a minha vida era um caos, mas eu fazia tudo que eu tinha que fazer. Eu não faltava aula, eu estudava para prova. Então, assim, era um caos organizado. E hoje eu vejo que eu sei gravar vídeo. Então, isso me ajuda para quando eu terminar a minha residência, eu gravar os conteúdos mais focados. direcionados. Porque, assim, eu acho que cada fase que a gente vive tem um momento. Hoje eu não me vejo nesse momento de comunicando tanto a medicina na minha rede social. Eu gosto de estudar, quero passar, mas hoje a minha rede social é como se fosse meu refúgio mesmo, meu lugar de ser criativa, de falar um pouco mais sobre a minha vida, de me expor, né? Porque eu me exponho, querendo ou não, sempre foi... Para chegar lá, todo mundo tem que se expor. É uma habilidade sua se expor de uma maneira tão natural que as pessoas têm carisma por você, né? Se você pudesse pensar assim, indo no gancho do que o Lucas comentou aqui, e dar um conselho para alguém que está com receio de falar quem ela é de verdade numa rede social, ou se posicionar de que a minha vida é meio um caos, se posicionar de qualquer maneira na vida e na medicina, que conselho você daria, assim, das coisas que você fez que deram certo e das coisas que você fez que deram errado, assim? Assim, comece de qualquer jeito, ou conte com seus amigos, ou não fique me copiando ninguém, seja só você mesmo. O que você daria de conselho? Olha, quando eu comecei ainda estava tudo muito cru. Acho que eu fui uma das primeiras a começar a me expor. Acho que no início eu expunha demais até, e talvez tenha me prejudicado em algumas coisas, no jeito que algumas pessoas me viam até, né? Mas eu acho que se você... Óbvio que hoje em dia todo mundo tem que divulgar o seu trabalho, né? Mas eu vejo que o médico, ele pode, sim, se expor, mostrar um pouco mais da vida, mesmo ela não sendo perfeita. Porque nós tínhamos antes... A nossa população via muito o médico como realmente uma pessoa mais distante, que precisava ser perfeita, que não podia errar, que tinha que ser o exemplo em tudo. Isso sobrecarregou a classe médica, que tiveram vários burnouts por tentar ser o que não eram, por tentar sustentar um personagem que é difícil. Você fingir que você é uma pessoa perfeita porque você não é. Enquanto você vê que todos os outros podem ser, você não pode. Então é quase que não malefício, mas você está em desvantagem só por você ser médico. Você tem que fingir que você é algo que você não é. Isso é cansativo. A gente não aguenta isso. E vejo que hoje em dia os pacientes estão querendo realmente aceitar essa realidade de que médicos não são perfeitos e querer saber um pouco mais da vida da pessoa para ver se realmente ela se identifica com o médico ou não. Porque com tantos médicos se formando, por que eu vou no Paulo Jaworski ou no fulano de tal? Se os dois fizeram uma ótima faculdade, os dois sabem bastante, eu vou no que eu me identifico mais. Então, eu preciso saber um pouco mais da vida do Paulo. Eu tenho filho. Ele tem filho também. Então, ele gosta de criança. Já criei uma simpatia. Pronto. Escolhi ele. Então, eu vejo que tem que se expor, mas também tem que saber o que expor, né? Veja, assim, figuras públicas que trabalham só com a imagem, ou com até às vezes assim, eu fale mal, mas fale de mim, né? Tem muita gente que fala o que quer, do jeito que quer, e fale mal, mas fale de mim, e isso dá repercussão, mas eu acho que o médico ele tem um limite da profissão. A medicina foi a gente que escolheu, né? Ninguém obrigou a gente a ser médico. Então, acho que tem coisas que tem limite também. Mas eu concordo com você 1000%. Acho que o médico ele precisa se humanizar, né? Veja esse podcast, né? Eu lá, o professor Paulo Jaworski aqui, tô aqui tendo uma conversa com uma ex-aluna minha, super tranquila, e esse tipo de... Olha só como as coisas são. Então, essa é uma maneira também da gente fazer
o paciente confiar mais na gente, entender que não é robotizado, que a pessoa que você vai esperar ver no consultório é essa pessoa que você está vendo ali na rede social. E daí, quando ele dá esse match de quem ele viu na rede social é a mesma pessoa do consultório, poxa, o paciente ele já se sente mais à vontade, entendeu? Ainda mais, eu falo no meu campo que é a urologia, que os caras morrem de medo de neurologista. Então, eu tento na minha rede social tentar, assim, falar de uma maneira mais simples as coisas, de uma maneira mais aberta, às vezes mostrando um pouco da minha rotina, e eu concordo que talvez eu deva até mostrar um pouquinho mais da minha rotina com a minha família, do meu dia a dia, de repente postar isso aqui lá, mas eu tenho meu perfil de professor, que eu sempre faço collab, então faz tudo junto ali. Eu acho que as pessoas conseguem permear nos dois perfis e entender mais ou menos quem eu sou. Mas eu acho que sim, acho que as pessoas têm que entender que a gente é humano, que a gente não é máquina, né? Que quando não deu para ir na consulta lá, porque não tinha horário, porra, porque eu tenho coisa para fazer com a minha família, que eu tenho, né, outras responsabilidades. Então é um tipo de prestação de serviço diferente que o prestador, que é a gente que presta serviço, né, como médicos, a gente precisa humanizar junto essa medicina, sair do pedestal, sair do trono e conversar a linguagem do paciente, agir e querer conversar mais com ele também, humanizando isso, acho que é bem importante. Sentar do lado, olhar olho no olho, né, coisa que a gente faz um ambulatório lá do Sistema Único de Saúde, então isso é bem importante. Legal. Gabi, vamos falar um pouquinho mais sobre os estudos. A gente estava conversando agora há pouco ali, né, sobre o desafio que está sendo ser estudante de medicina hoje em dia, né? É prova para tudo, né? Fora as provas da faculdade, agora tem prova para entrar no internato, tem ENAMED do 4º ano, ENAMED do fim do ano, tem o Profimed, tem residência, né? E os desafios são grandes e a grande pergunta que fica, às vezes, é como é que eu vou estudar na faculdade para eu conseguir aprender alguma coisa e para eu conseguir também performar nessas provas todas, né? Porque, vamos combinar, aprender é uma coisa, responder questão é outra coisa, né? Acho que às vezes tem um pouquinho de diferença. Como é que você, Gabriela Rizental, estudava realmente, né? Você falou que a tua vida era um caos, né? Como é que você fazia para estudar, por exemplo, lá no, sei lá, 6º período, lá na URO, quando você estava passando comigo lá na URO? Eu, primeiro, não sei se você vai lembrar, mas eu gostava de sentar na frente porque eu precisava prestar atenção na Lembro, aula. na primeira fileira. Lembro bem. Então, assim, eu precisava sentar na frente pra estar 100% ali na aula. Isso era uma coisa que sempre foi fundamental para mim. E escrever. Então, eu prestava atenção na aula, escrevia e tentava estar o máximo presente ali naquele momento. Aí, na hora de estudar, eu sempre olhava minhas anotações, fazia grupo de estudo também com as minhas amigas e rezava, né? Pra ir bem na prova. A boa e velha, né? É isso, né? O desafio, Estuda. muitas vezes, é decifrar o que vai ter na prova. Né? Exato. Você consegue pensar assim, alguma coisa, lembrar assim na época da faculdade que você fazia para estudar, que hoje você olha para trás e fala, cara, eu nunca mais faria aquilo lá, que aquilo é uma armadilha, eu só perdi meu tempo. Putz. Pergunta difícil, né? Porque tem que trazer lá do... É tanta coisa que a gente faz que não dá, que a gente nem sabe se dá certo, né? São coisas que faziam sentido naquela época, né? E agora pode ser que não façam mais, a gente enxerga até diferente. Eu Não acho sei. que talvez ler o resumo dos outros. Lê o resumo Ler o todo. resumo dos outros. É, Porque daí verdade. você usa... É quase uma bengala, né, do conhecimento. Porque não foi você que escreveu, você tá só lendo passivamente. Então, acho que é uma coisa que eu não faria hoje em dia. Eu concordo também. Eu acho que Olhando pra trás, mas a gente percebe ali, no meio da loucura, né, que é a rotina que... foram as É que circunstâncias, às né? vezes você precisa ler o resumo porque o resumo é tão otimizado para você tirar uma nota boa que não faz sentido. Às vezes, você Exatamente. de outra forma. Né, que se pensando no ideal, a gente gostaria de pegar o livro, Nossa. sentar, estudar, grifar, voltar, mas é aquela coisa, né? A gente precisa ganhar tempo, né? Uhum. A gente, tô ali no ambulatório, não tem nada pra fazer, cara, vou pegar alguma coisa pra pelo menos ler, né? E o resumo justamente era essa oportunidade, né, de ter um acesso a alguma coisa extremamente exprimida ali de conteúdo, mas que funcionava, né, de certa forma. Funcionava.
E acho que quem disser que não pegou resumo de outras É pessoas para verdade. estudar, Impossível. Impossível. Mas uma coisa que eu faço hoje que eu não fazia e que teria me ajudado muito são os flashcards, com certeza. Isso teria me ajudado, nossa, tanto. repetição espaçada é muito bom, né? Para Muito. fixar o conteúdo. É algo que eu não usei. Durante a graduação, assim mesmo, eu nunca utilizei, assim, muito pouco, né? Era muito mais aquela coisa, não vou dizer assim passiva, né? Não quero dizer essa palavra, mas era aquela coisa, ele já tá ali mesmo, por que eu vou quebrar a minha cabeça para ter que escrever as minhas próprias coisas se já tem algo escrito, Sim. né? Tem um boom de flashcard, né? Flashcard, essa coisa de aprender coisas pontuais, ela sempre foi uma tendência de educação, né? Porque e hoje com os flashcards você tem a inteligência artificial que faz flashcard para você, né? Mas na minha época da faculdade não tinha IA. Gente, não tinha. A gente Eu não fiz- tinha eu fiz mesmo. meu TCC sozinha, assim, ó, com a minha amiga, óbvio. Mas você digitou ele inteiro, né? É isso Gente, que você eu quer chorava, dizer, né? eu chorava fazendo as tabelas que eu errava, daí eu ficava, meu Deus, onde eu errei agora? E daí, assim, coisas que a IA faria em segundos. E o que assusta é que faz pouco tempo, né? O boom que foi desde que vocês foram, foi 2024, né? 24, né? Cara, olha a mudança disso, é impressionante, né? 2023, né, que começou a estourar isso. Então, para nós, para mim, pro Lucas, pelo menos, a gente pegou metadinha ali da Um pouco pra ainda. aproveitar. É, exatamente. Muito bom, porque hoje em dia você tá com dúvida, às vezes não tem como perguntar pro professor na hora que tá ocupado. Você bota na IA, já tira a dúvida ali Exatamente. e ótimo. Exatamente. Ajuda pra Isso até para decisão clínica, né? Assim, na realidade, os médicos hoje utilizam inteligência artificial para decisão clínica. Eu tive no congresso de oncologia e mais da metade dos médicos levantou a mão quando perguntaram em algum momento durante o consultório, usava a IA para tirar uma dúvida. Mas assim, gente, né? Importante dizer isso aqui. Não usem IA para ficar tirando dúvida, que é crucial para a decisão de um paciente. Mas assim, o nome comercial de um remédio, posologia relacionada à função renal, esse tipo de coisa muita gente usa ainda e até agora o governo federal vai querer regulamentar, né, o uso da IA, bem pesado isso daí, porque pode limitar um pouquinho o acesso da gente à IA ou de repente criar a oportunidade de a gente ter IA que seja realmente certa, que acho que é o certo, né? Acho que é o certo. E você falou que você quer dermato. Como é que tá essa jornada de estudo para dermato? Olha, tá puxada, viu? O estudo para residência, ele é bastante solitário, né? Eu sempre falo isso, porque você tem que estar ali sozinha, focada no seu mundo e aprendendo. Não basta só sentar e ler. Você tem que estar se esforçando para realmente lembrar disso daqui a meses, né? Então, uma coisa que, quando eu estou estudando, eu sempre penso, tá, e se chegasse um paciente agora no meu consultório e me perguntasse como funciona essa doença, como que eu vou explicar? Então, eu me dou certos gatilhos durante o estudo para reforçar essa necessidade de saber, não só para estar estudando para uma prova, mas também para me lembrar que eu vou ter que saber isso que eu estou estudando, que não é igual para o vestibular, que a gente estuda e joga fora. Não, o estudo para residência, ele já é mais focado, né, na nossa carreira, então várias coisas a gente realmente tem que saber. Então, acho que esse estudo ele é melhor do que o do vestibular, porque apesar de ser muito puxado, ele é um estudo que você vai usar. Então, pelo menos está na tua área, né, que você escolheu. Porque pelo estudar a geografia Nossa, da Austrália, né? Saber o rio que Atmosfera, cruza tal lugar. Exatamente. Quem sabe um dia você vai querer, mas agora não, né? Exato. Você acha que durante a faculdade, assim, eu falo a gente como professor, tá? Assim, assumindo um corpo docente ou toda uma, sei lá, uma população de docentes do Brasil e até de faculdades, há um foco muito, muito grande em coisas muito, assim, que não são usadas ou pouco práticas, ou eventualmente os fundamentos daquelas coisas que são fisiológicos, eles não são explicados de um jeito que não te coloca, por exemplo, num contexto de uma prática que você vai usar. Como é que você vê isso? Eu tenho um pouco de dúvida como é que é a leitura. Até vou perguntar para vocês o que vocês acham também. Olha, não sei se é puxar muito saco dos meus professores, mas os que eu tive na faculdade sempre ensinaram e reforçaram que era isso que era mais necessário a gente saber.
Então, eu não vejo que o meu estudo na faculdade foi só para fazer prova. Acho que os professores lá na Mackenzie sempre focaram, como são especialistas, sempre focaram no que realmente a gente tinha que saber para ser um bom profissional, um bom Para médico. prática mesmo. Isso, para prática médica. O que hoje em dia eu acho que está mudando mais para o final é que está tendo mais treinamento para fazer prova, né? Porque a gente faz uma prova que é super puxada e que às vezes não conversa muito com o que a gente faz no consultório, né? Exatamente. E a nossa mente acaba se condicionando para uma performance pensando justamente na prova, né? Então, assim, a gente pode ter tido excelentes professores, como o professor Paulo, que realmente é uma referência pra gente, mas que ele traz todo um conteúdo, uma riqueza de coisas, mas no fundo a gente tá tão concentrado, tá, mas o que realmente cai na prova, né? E como que eu posso reter isso por mais tempo, né? Então eu acho assim que a gente teve acesso, né? As pessoas puderam transmitir o conhecimento para nós, né? Da melhor forma, seja na teoria, ou seja até mesmo como ele faz na prática, mas é muito ainda o mindset do estudante com aquela chavezinha de tipo, tá, agora é modo prova, acabou. E é difícil, a gente fica nesse embate assim direto de como a gente pode conciliar esses dois tipos de mindset, né? Eu achei bem legal que você falou, Gabriel, que enquanto você está estudando, você já está pensando como você vai atender o paciente. E eu acho bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que você usa isso como uma forma de lembrar isso na hora da prova de uma forma mais efetiva, isso também te prepara, né, para um momento que você for atender. E acho que isso lembra bastante aquela técnica de Feynman, né? Não sei se já ouviram falar, assim. Não. Que você precisa... É uma técnica de aprendizado em que, quando você recebe o conteúdo, logo em seguida você tem que converter nas suas palavras e explicar da forma mais simples possível. E aumenta muito a retenção a longo prazo e funciona bastante para treinamento para provas. Em algumas mentorias assim, de ensino para as provas de validação nos Estados Unidos, eles orientam bastante a usar isso. Também os flashcards, né, que você falou, também ajudam bastante. E o que você acha que você sente que ao mesmo tempo que você está melhorando com esse método, a tua performance na prova lá na frente, você sente durante o teu estudo que você está conseguindo se preparar melhor para atender um paciente no futuro também? Sim, com certeza. Porque, igual eu falei, né? A gente tem que ter o carinho com o paciente, mas a gente precisa fazer um tratamento eficaz. Então, nada adianta você ser simpática, legal e não saber explicar para o seu paciente o tratamento. Fenomenal. Então, acho que tem que ser bom nos dois. Tem que ser. É a união, aquela união que é do soft skill com o hard skill, né? O hard skill, que é o teu conhecimento técnico, ele tem que existir, né? Porque sem isso, aí você vira um charlatão. Porque a grande linha tênue que existe é o cara que só tem soft skill e não sabe nada, indica nada e só enrola, esse é o charlatão. Do cara que só tem hard skill, sabe tudo de técnica, mas é aquele médico que zero empatia, seco, às vezes que de repente está escondido num departamento de um hospital, de um departamento científico de academia, porque é super inteligente, tem doutorado, tem tudo, mas ele no consultório não consegue deslanchar a carreira profissional porque falta um pouco de carisma, falta um pouco de falar simples mesmo. E hoje o mercado, né, até conversando com alguns gestores de banco médico, porque não sei se você sabe, né? Mas hoje em São Paulo, para você conseguir um plantão, e esse é um tema que eu quero conversar com você, depois de a gente falar disso tudo, para você conseguir um plantão, você precisa entrar num banco de RH de médicos e ficar esperando lá alguém te chamar para você dar um plantão, então tá cada vez mais difícil. E uma as maiores habilidades que eles estão pedindo hoje não é só saber técnica, não é só ter o ACLS, não é só ter um currículo com 12, 20 publicações. Saber liderança, saber inteligência emocional. E aí eles conseguem medir isso daí, e daí o plantão ele vai contratar quem é bom tecnicamente, mas também quem tem noção de saber como lidar com a vida médica, porque o caos é no plantão também, né? Então, às vezes é isso daí. Voltando um pouquinho para os estudos, eu quero passar para essa parte do plantão, que você fez um post muito interessante, que eu até quero colocar aqui depois para o pessoal ver, sobre como é difícil conseguir um plantão em Curitiba, né? Mas voltando um pouquinho para o estudo,
dermatologia e até a própria ensino o treino, aprender para residência é um volume gigantesco de informação. É muito grande, é muita coisa. A própria dermato unicamente ela já é muito cheia de detalhes. O que você faz ou como é que você vê essa dificuldade que muita gente tem de conseguir reter tanto conteúdo, assim, de conseguir reter tanta informação? Você já passou, você teve isso daí no passado? Como é que era? E daí você superou isso de alguma maneira? Ou, de repente, você ainda está querendo superar? Como é que é? Então, acho que são momentos e momentos. No mesmo dia, oscila muito. Oscila com certeza eu vou passar meu Deus, eu vou esquecer isso amanhã. Porque é tanto conteúdo, são tantos detalhes, são tantas classificações. E você fica, nossa, como é que eu vou lembrar de tudo? Só que aí que eu acho que entra a emoção do estudo. Igual eu falei, tem que imaginar que eu estou explicando isso para um paciente. Eu preciso fazer isso ter algum sentido para mim, um sentido maior, que é o que eu tenho feito. E aí eu acho que, assim, vai dar para lembrar. Tô com essa confiança. Se eu vou lembrar, eu não sei. Mas eu acho que com esforço e com vontade, eu acho que dá. Então, assim, tô positiva, mas tô enfrentando. Nada é uma certeza. Mas... E aí, Gabi, só para até aproveitar esse gancho aí, porque eu e o Felipe, a gente também tá na mesma correria e a gente tava conversando ali fora, mas você acha, assim, que dentro dos recursos, das ferramentas que você tem à disposição, você acha que ainda falta alguma coisinha a mais que poderia auxiliar nesse sentido de, puxa, relembrar o que eu vi hoje daqui 3, 4 meses, tirando os flashcards, assim, você acha que eles trazem mesmo essa efetividade ou tá faltando alguma coisinha, assim? Olha, eu gosto dos flashcards, mas eu também gosto de assistir pequenas revisões que os professores fazem correção de questão. É uma coisa que eu gosto. Acho que é meio que isso. Entendi. Então, nessa linha, você sente que o problema não é tanto o volume de coisa para aprender, porque a gente está acostumado a estudar bastante, mas às vezes é o que a gente consegue reter desse volume, né? E daí usar esses artifícios. Sim. Bom, eu te falei que hoje a gente ia te mostrar uma coisa em primeira mão, uma novidade bem grande, tá? Para quem não sabe, a Gabriela, ela faz cursinho no Medcoff, né? E é embaixadora do Medcoff, inclusive, e usa lá a sede do Medcoff, né? Acho bem legal. Acho que os cursinhos, eles são uma saída, acho que essencial para estudar, para residência. Hoje em dia tá todo mundo chegou no limite ali, né? Quem não faz o cursinho não chega lá, né? E o que o pessoal acho que está querendo agora é o que mais que eu consigo, porque as notas estão estratosféricas, né? Eu ouço os residentes de urologia hoje falarem que formados recentes que se fizessem a prova de residência de uro, não sei se eu passaria, porque a nota está lá em cima. Então, chegou num momento que está todo mundo lá em cima. E daí, trazendo essa questão aí de o que fazer com esse volume, de como revisar, alguma coisa a mais, eu queria que o Felipe mostrasse para a gente na tela ali uma solução nova, Gabi, que a gente bolou aqui. Ela chama-se MedCampus, né? O MedCampus é uma solução de educação médica para todos os momentos da medicina, seja do primeiro período até o período pós-formada, fazendo prova para residência, de uma maneira que a gente consiga mostrar para o estudante que é possível aprender, reter e performar também. Tem que mexer no meu computador ali. Tem que desbloquear. Eu falei que ia acontecer? Pois é, não sei. Mas deixa eu mostrar. Agora sim. Não, tranquilo, eu falei, não, eu não sabia a senha. Então, foi bem legal o que você falou, Gabi, porque a gente até não tinha conversado nada disso antes, mas o que a gente fez foi fazer um estudo de como são as melhores formas da gente reter o conteúdo para o longo prazo? Quais são as técnicas e os mecanismos de didática, de aprendizado que a gente consegue fazer
para aproveitar o nosso tempo da melhor forma. Até porque 70% do conteúdo que você estuda hoje à tarde, por exemplo, amanhã você perdeu. Em 24 horas. Sim. Então, o que a gente estudou e a gente está desenvolvendo é uma ferramenta para estudar e complementar o estudo junto com o cursinho, para que o estudo, o tempo seja melhor aproveitado e aquele conteúdo que você viu uma vez, você volte a lembrar com a maior probabilidade possível ali na hora da prova. Muito legal. É rever o conceito antes de você esquecer, literalmente. Você vê o conceito e você tatua ele na tua cabeça, na tua mente, sabe? É isso que a gente quer que você consiga desenvolver. E mais, eu acho que até aprender com os próprios erros. Isso é uma lição de vida, tá? Mas que para o médico, cada vez menos isso é uma verdade, porque a gente foi doutrinado a ser tão perfeccionista, a querer acertar sempre, a não errar, né? Inclusive criticar o erro, né? Porque na medicina a gente não pode errar. Então a gente aprendeu, quer dizer, desaprendeu a aprender a errar. Ficou complexo, né? A gente não está acostumado a errar e aprender do erro. A gente não quer errar. Eu acho que o erro ele ensina às vezes muito mais do que o seu próprio acerto. Na vida, a vida é uma lição de vida isso. E aqui na nossa plataforma a gente tentou fazer isso também. Muito legal. E bem isso de que você falou, né, dos erros. E acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia para o estudo na residência é corrigir prova, que é o que muitos estudantes não fazem. Isso é uma tecla que todo mundo vem batendo, que é corrija a sua prova, aprenda com o seu erro. Porque, assim, é muito fácil fazer a prova e deixá-la lá. E o teu erro, você vai olhar o que você errou? Com certeza. Ou você vai ficar evitando ele? É, isso mesmo. Então, o que a gente está fazendo é montar, a partir dos conteúdos que mais caem nas provas, que a gente mais precisa saber, a gente colocar, apresentar esse conteúdo de uma forma que seja com maior retenção. Então, por exemplo, cada explicação que a gente já coloca um momento em que você precisa fazer o recall dessa informação, que você já precisa interpretar, fazer um raciocínio em cima, e esse processo mental de você construir o raciocínio vai tatuar a informação na tua cabeça para que você lembre lá na frente. Muito legal. Então, todas as informações que a gente propõe passam por essa forma, por essa etapa em que você precisa ser testado. E mesmo que você erre, por exemplo, como a gente selecionando alguma alternativa aleatória que seja errada, você precisa interpretar o seu erro para você seguir em frente também. Você precisa realmente fazer a compreensão do conteúdo para você seguir. É aquela coisa, né? A gente quer transmitir a ideia de que um erro não é dar um passo para trás, é justamente o impulso desse passo para trás para dar 2, 3 para frente. Com certeza. Então a gente não avança se a gente não aprende com o que a gente errou, né? E simplesmente não fica aquela coisa passiva, como você até falou, assim, que a gente tem isso, né? Ah, eu vou lá, fiz a prova, acertei tanto, beleza, então a próxima eu vejo como que eu faço, né? Ó, Fê, põe lá no modo aprender, ele tem 2 modos, tem o modo plantão e o modo aprender. O modo aprender, ele é de trilhas mesmo, né? A gente tem aqui mais de 100 trilhas, né, de especialidades. Então, em endocrinologia, por exemplo, vamos escolher uma trilha aí aleatória. Qualquer uma, Fê. E assim, isso é muito legal, porque quando a gente está na faculdade, a gente não estuda por questão, né? Eu, pelo menos, quando eu estava na faculdade, no início, assim, a gente não tinha questão logo no início, nos primeiros períodos, e seria algo que realmente teria construído uma base muito mais sólida. Agora que eu estou estudando para residência, várias vezes eu volto para conceitos muito básicos que eu já esqueci, que eu não fixei, e eu vejo tipo, meu Deus, como que eu não sei isso? Mas é porque passou, entendeu? Você estuda para prova, você tira 7, você tira 8, foi. Mas e aqueles pontos que você errou? Você não corrigiu. Não corrigiu. E aqui o foco é a gente fazer trazer aquilo que você falou, né? Estudar para a prática também. Você pega um contexto real mesmo, né? Então, um contexto de um paciente, porque afinal de contas, quando aparecer um paciente na tua frente, você não vai ter uma questão de 5 alternativas. Vai ser um paciente. Então, a gente pega aqui, ó, a Marina. Opa, continua nesse daí. Pega aqui a Marina.
com TSH de 78 e aí vai, daí ele fala sobre, ele daí dá o conceito do TSH, que ele fala sobre a meia-vida do TSH, do T4 livre, os receptores que faz a glândula crescer e assim por diante. E ele fala ali, ó, na Marina não há bosse palpável, mas o eixo está nesse modo de empurrão crônico, porque elevou o TSH e o T4 ainda não elevou. E daí ele pergunta. Então ele tem um caso prático do dia a dia e tem uma pergunta como se fosse praticamente uma pergunta de prova ali, né? Paciente de 50 anos, sintomática, em consulta de rotina, tem um TSH alto, um T4 livre normal, antes da leitura imediata, mas qual que é a origem disso daí? E você, olha lá, aquela ali você errou, né? A gente errou até para ver ali. Ele fala, ó, tem parcial. Então, cada questão errada que você assinala, ele te dá um feedback do porquê que você errou. Antes de você partir para frente. Então, assim, não é diferente do banco de questões de um cursinho, que você vê e daí justifica certa, errei, qual que é a certa? Essa aqui é por causa disso. Aqui a ideia é que seja um método de estudo assim menos frenético do que fazer 50 questões numa tarde. Porque não é a questão não é o volume. A questão aqui é tatuar na tua mente o conhecimento, para depois você ir lá no banco de questões e daí a tua performance lá é muito melhor. Então esse é o foco aqui desse daí. Ó, por exemplo, acertou ali agora, né? Então, o TSH alto, o T4 normal, então hipoparatiroidismo subclínico. Hipotireoidismo subclínico. E aí você conseguiu, então, acertar ali e aí você pode continuar. Vamos fazer essa trilha completa aí. A gente parte do pressuposto que todo conhecimento é uma construção, né? Então, a nossa proposta é ter trilhas de conhecimento, né? Que a gente vai seguindo um caminho que a gente julga necessário para ter um certo resultado, né? É muito legal. Com certeza, os médicos que usarem serão melhores. Sim, não, e os estudantes vão conseguir acertar mais, porque no fim das contas a gente vai, quer ver, ó, passa essa trilha aí, chega lá mais no fim dela, que vai mostrar lá, pode ir navegando aí, ó. Então, ó, errou, não vai para baixo. Ó, errou, mas o raciocínio fez sentido. A resposta bem fora tá equivocado. Ele explica o porquê. Se a pessoa realmente errou mesmo, vai lá, continuar. Traz aí matrizes, né? Traz dicas mesmo práticas ali de rever coisas realmente, assim, conceitos básicos que, ó, não sou endocrinologista, tô revendo conceitos aqui que eu realmente às vezes tenho que rever. Que a nossa preocupação também é que nem você tinha falado, Gabi, tipo, e a gente sente isso na pele, né? É muito guideline, é muito tabela disso, tabela daquilo, e como que a gente pode tentar resgatar isso da mente de alguma forma que não fique maçante, né? Porque você também fica lendo tabela, naturalmente a gente esquece, né? Sim. Então, as trilhas são realmente uma tentativa de a gente tornar mais imersivo a oportunidade de a gente reter na mente, como o Felipe falou, tatuar literalmente o conhecimento na mente. E realmente, para você gravar alguma coisa, para você saber explicar, você tem que ver várias vezes. Não adianta. É muito difícil você ver alguma vez bater assim, o olho, medicina, né? e lembrar de explicar, porque a gente vê tanta coisa todos os dias que... E aí, a gente se cobra disso, né? Isso que é o pior, né? É completamente normal esquecer, mas a gente se sente de uma forma até culpado quando não lembra. Médico. Exatamente. E até a gente entende que isso aqui não é uma coisa que vai substituir um cursinho, né? Eu acho que isso aqui devia estar, inclusive, no meio da faculdade. Nossa, com certeza. Com certeza. Logo no início, assim. Ia ser... Se eu fosse estudante, eu ia gostar de ter como fazer questões sobre o que eu tô vendo. Porque o que eu tinha para estudar no início da faculdade era o que eu escrevia. Que muitas vezes estava bagunçado, não sabia o que era mais importante... E quando a gente tem um estudo mais direcionado, a gente já tem um pouco de noção, né? O que é mais relevante, o que você tem que saber realmente. Até porque lá a gente está construindo conhecimento na cabeça. E quando você estuda para residência, teoricamente, esse conhecimento você já tem ele. Aí, reflexão assim pesada, né? Qual é o conhecimento realmente que eu tenho de endócrino da faculdade lá, quando você está estudando endócrino no cursinho? Né? A ideia aqui que, de alguma maneira, quem estiver estudando endócrino possa pegar esse conhecimento, consolidar ele de fato, treinar com questão já,
né, antes da prova, e fazer literalmente a diferença lá na frente, quando for revisar isso aqui, e inclusive se quiser usar a mesma plataforma para revisar isso aqui, junto, claro, dos cursinhos, do banco de questão e tudo mais, que eu acho que é importante, porque, querendo ou não, treinar para concurso é uma coisa, treinar para a vida, para reter conhecimento é outra. Concurso você treina o jeitão da prova, né? E aqui, só vou falar para você, tá? Só para você. Mas a gente vai ter um modo performance, porque daí a gente vai colocar a tua trilha, por exemplo, voltada para as questões que você quer fazer dos concursos das bancas que você quer fazer também. Então a gente já está construindo um banco de questões e fazendo essa individualização mesmo, né, que é necessária. Mas aqui, no fim das contas, que nem eu te disse, para o aluno que tiver no primeiro período, ele pode, porque vai ter trilha de anatomia, de coisa básica, vai ter uma trilha de eletrocardiograma, né? Tudo assim, tudo que a gente desejava lá no começo da faculdade para que a gente queria aprender, a gente quer colocar aqui. Até porque isso veio nossas conversas, né? Eu, Lucas, com o professor, assim, o que a gente queria ter na faculdade que a gente não teve, que ajudaria no nosso crescimento como médico. E assim, a plataforma também é uma oportunidade da gente trabalhar um pouquinho com aquela síndrome do impostor que a gente tem um pouco, sabe? Porque toda vez parece que a gente vai se deparar com conteúdo, seja num cursinho, alguma coisa, a gente parece que se vê forçado a rever uma aula parecendo que a gente nunca viu aquilo. Do tipo, nossa, eu não sei nada disso. Mas no fundo, quando a gente começa a pegar alguém pela mão e mostrando conhecimento, a gente fala, pera, não é que você não saiba, a gente só precisa resgatar isso. A gente só precisa organizar isso na tua cabeça de novo. Um sentimento muito grande no começo da faculdade, principalmente quando está aprendendo assim, a parte mais básica, é a gente não conseguir visualizar como isso se aplica lá na frente, o conhecimento. Exatamente. Então, um dos nossos princípios é a gente sempre contextualizar com a prática médica. Exatamente. Pra gente... Vai dando um sentido, né, para aquilo que você tá estudando. Exatamente. Não, total, e vai fazer sentido na hora de ser médico e de fazer a prova de residência. Né? Porque assim, pensando bem, quando a gente entra na faculdade, pelo menos antigamente, era assim, a gente só ficava esperando o momento de entrar no internato. Então, parece que você fica 4 anos ali fazendo o que tem que fazer para daí chegar no internato e daí fazer o cursinho. Então, parece que a gente tá sempre esperando alguma coisa. E alguma coisa fazer sentido, né? Porque daí a gente fica, tá estudando, mas isso que eu tô estudando serve para quê? Daí você vai ver que o que você estudou lá no início da faculdade, você precisava saber para entender como funciona uma doença. Enfim, coisas básicas que quando a gente está aprendendo a gente acha muito básico. Um estudo quase não médico, né? Enfim. Total não médico, muito fundamental, né? A gente fica, nossa, isso é tão básico, pra que eu vou saber? Daí quando você tá estudando lá, no final você vê que você tinha que ter aprendido que faltou tudo aquilo ali que você tinha que ter decorado, que realmente era muito importante, mas a gente não entende, às vezes, a importância do que a gente está estudando. A gente está esperando lá chegar no internato e atender paciente, ver caso clínico. E posso te dizer, daí você chega no internato, atende o paciente, daí você fica esperando a residência para aprender medicina, não é? Ou às vezes até por opção, porque, vamos combinar, hoje em dia tem gente que abdica de ir para o internato, de aprender no internato, para ficar em casa fazendo banco de questão, né? Coisa que dava para ser evitada se tivesse feito o banco de questão desde o início, né? Ou tivesse feito uma coisa parecida com essa, como um auxiliar de estudo também, né? Sim, isso mesmo. Isso aí devia ser implantado em todas as faculdades. Ensinar o aluno, né, o que ele está aprendendo. E aí, ensinar assim de um jeito diferente, né? Daquela coisa que parece maçante, de pegar um livro e ficar. Aí a gente traz traz vida para aquilo, não torna aquilo tão parecendo chato de estudar, né? Aquilo que parece chato, na verdade, não é. É um passo necessário, né? Eu acho que assim, igual você falou, né? Ir para a biblioteca e ficar lendo o livro. Isso nem faz sentido, você ficar só lendo o livro. Exato. Tudo bem, é legal você ler o livro, você ter o conhecimento de alguém que já estudou aquilo que já sabe, mas não é isso que vai fazer você fixar o conteúdo. Com certeza. Você pode ler o livro inteiro. Aí eu vou te perguntar, e aí, o que você aprendeu do livro? Daí você vai ficar, mas eu li o Guyton, eu li... Tá, e aí? Né? Exatamente. Aprender de uma maneira estratégica, né? Porque não adianta ler tudo e não saber nada lá. Ler tudo para a vida, né? Às vezes no Guyton você não sabe nada para a vida e nada para a prova. Ou seja, você não está aprendendo de maneira estratégica. A gente está com tanta coisa hoje, a medicina é tão grande, tão vasta,
que se a gente não souber aprender o conteúdo de uma maneira que realmente otimize o nosso tempo e tire você do caos que você... Sua tua vida era o caos, né? Você tem que organizar a tua rotina, tem que organizar teus estudos de uma maneira mais eficiente. Cada um tem um jeito, né? E a gente acredita que essa metodologia do Med Campus aqui, do jeito que a gente fez, a gente acredita não, né? As pessoas que têm usado o Med Campus... Só pessoal que a gente acreditam. conversou. Não, é impressionante mesmo. Também. Teria sido bem bom pra mim. Tô com inveja. Gente, os médicos... É porque agora tem muita gente falando, né? Os médicos do futuro não vão ser bons. Acho que não vai ser bom quem não quiser ser Quem médico. não quiser. Porque se você pega uma plataforma dessa e dá pra uma pessoa que sempre sonhou em ser médica, ela vai pirar, né? Pois é isso mesmo. Para terminar, eu queria tocar em 2 assuntos aqui, bem, sim, que você trouxe à tona na tua rede social que me chamaram muito a atenção. O primeiro assunto foi sobre que a medicina não é mais um bilhete premiado. Eu tenho usado isso, eu cito você. Você me inspira hoje, Gabriela, porque você trouxe uma reflexão muito assim, importante. Né, que a medicina, numa época muito tempo atrás, era um bilhete premiado de uma vida de sucesso, de renda, de, sabe, propósito também, mas de ser remunerado, de ser assim, de viver bem, né? E hoje já não é mais, né? E a gente fala e as pessoas parecem que não querem ouvir, mas é um assunto que acho que a gente devia falar um pouquinho mais. Quero saber o que fez com que você chegasse a gravar um vídeo que nem aquele. Até respirar, né? Então. Toma uma água. Eu vou até tomar uma água. Assim, quem escolhe fazer medicina, escolhe se sacrificar em vários aspectos. Então, tem os anos de cursinho, tem os anos de faculdade que você batalha, que você vê sua família pagando uma faculdade cara. E, além das expectativas que você tem para sua vida, tem outras pessoas com muitas expectativas em você. Então, isso aí já é um peso. Querendo ou não, todo mundo que faz medicina se sente responsável em dar um retorno, em ter um sucesso. Porque, cara, pagaram uma faculdade cara pra mim, eu preciso dar certo. Não tem como eu sair e não ter um emprego. Então, assim, na minha ideia, eu tinha na minha cabeça que era, eu só não vou dar plantão nos dias que eu quiser estudar. Assim, eu só não vou trabalhar se eu não quiser. E daí eu me formei e eu vi que não era assim. Que era tipo assim, você vai se matar pra conseguir um plantão. Você vai ter que viajar. Então você tem que ter um carro. Então você tem que dirigir na estrada. E assim, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Pelo menos as que eu vejo. De ter que viajar, de ter que abrir mão do seu estudo. E realmente, a medicina antigamente era, você se forma, você vai dar plantão, você vai ganhar lá pelo menos uns 20 mil. Tranquilo, 20 mil, nossa, de boa. Pelo menos é mais da metade da faculdade de alguns. E, enfim, já dá pra ficar Não, é digno, feliz, né? Não, é digno, assim. Poxa, 20 mil reais no Brasil hoje até é super, é bem digno, né? Claro, com a responsabilidade, considerando ser médico, dar plantão, insalubridade, tudo, mas você ia lá, você ia se expor a tudo isso e você ia ser remunerado dignamente como médico. Mas não é isso que acontece. Não é isso. E assim, podem até falar, nossa, mas 20 mil, você tá... Quem que sai da faculdade ganhando 20 mil? Mas, gente, você tem que botar na conta tudo que quem fez medicina abriu mão. De vários eventos importantes, de realmente estudar mais do que vários outros cursos. Não tem como falar que não é verdade, porque são 6 anos de faculdade, a são carga provas. Horária. Gabi, tá no papel. A carga horária da medicina é uma das maiores cargas horárias dos cursos superiores, entendeu? A dedicação é muito maior. Médicos têm muito mais burnout. Durante a faculdade, os níveis de ansiedade e depressão são bizarros. Então, assim, eu acho justo a gente ter uma expectativa boa, a gente querer ter um emprego assim que a gente sai da faculdade. É o único curso superior de 6 anos. Exato. Então, assim, tem muitos contras da faculdade de medicina. E esse era um pró muito bom, que era o salário que você saía ganhando. E daí eu fui vendo essa realidade que não era, minhas amigas também reclamando de plantão. Aí, quando eu conseguia um plantão, era no WhatsApp, a cada 5 minutos,
para você chamar o próximo paciente. Então, além de ser difícil conseguir o plantão, você tinha que ter uma produtividade bizarra, ou seja, o seu paciente fica infeliz com você, porque você não olha na cara dele. Mas por que o médico não olha? Porque tem gente batendo na sala. Hoje em dia, o que a gente mais vê é médico apanhando, gente. Gente, o que tá acontecendo? É tipo assim, tá insalubre. Não tem como falar que triste, não tá. É triste. Exato, tá uma situação ruim. E, enfim, e daí eu sinto que eu precisava falar, porque ainda vem muita gente me perguntando, ai, meu sonho é fazer medicina, você acha que eu faço? Eu recebo isso sempre na minha DM. E aí eu fico, não sei se você faz ou não. Porque você tem que ver se vale a pena essa realidade pra você. E daí sempre tem comentários falando, nossa, mas o meu marido é médico e ele dá plantão, mas não sei quem... Gente, óbvio, sempre vai ter um caso ou outro, mas não muda a realidade do coletivo. Ter uma pessoa que consegue plantão fácil, ou, enfim, que tem contatos, não muda a realidade da maioria, que é que não tem. Em Curitiba não tem. Apenas. Aí, às vezes, você consegue preencher o furo de alguém que fez o concurso, enfim. Mas a realidade é que não tem. E daí eu senti que eu precisava falar que essa é a realidade que está acontecendo. Não tem como a gente ficar mascarando isso. Não, e assim, você foi muito corajosa, porque são poucas as pessoas que falam de uma maneira tão clara e cristalina sobre um problema que é muito assim, exposto, é muito verdadeiro. Às vezes a gente se sente um pouco constrangido, talvez essa é a palavra, de falar dessa maneira, porque o médico ele carrega um status social muito alto e ele, querendo ou não, ele tem uma das melhores remunerações do mercado de trabalho por hora trabalhada, como quem saiu da faculdade agora versus outros cursos. E daí falar mal disso, parece que você está cuspindo no prato que você comeu, venha vestir meu chinelo aqui, enfim... Mas a verdade é essa, né? Que cada vez mais a medicina tem sido, né, assim, um campo muito desafiador de você conseguir um emprego se você é um médico generalista. Os empregos para generalista, eles são vexatórios, com condições insalubres de atuar, né? Essa é uma realidade. Há um paradoxo, um contraste gigantesco desta realidade versus a entrada de novos alunos nos cursos de medicina e abertura de novas vagas, porque é como se tivesse tudo bem, tem espaço para todo mundo, né? Então, mesmo no interior, às vezes não tem mais espaço. Então, você vai querer dar um plantão aqui no interior do Paraná, você vai entrar na fila lá no interior do Paraná, né? Os grandes centros, São Paulo, você já tem banco de médicos, né? O RH, né? Então, você contrata qualquer prestador de serviço, lá tem o banco de médicos. Você fica esperando cair um plantão para você, seja onde for. E o médico também, né, antigamente, ele sempre pensou que talvez ele pudesse gozar de uma autonomia, de ser profissional autônomo. Mas se enganam os novos médicos, porque na atualidade os médicos eles prestam serviço. De uma maneira ruim até, pejotizados, sem CLT. Né? Eles são contratados, terceirizados de empresas para prestar serviço. E eles têm que entender, às vezes, que essa empresa ela tem um modus operandi que é da empresa. E o médico fala, não, mas eu sou médico, eu faço do meu, atendo do meu jeito, eu acho que está errado pedir exame desse jeito e tudo mais. E a empresa fala, então você não serve para cá, porque na minha empresa médica funciona desse jeito, desse jeito e desse jeito. Só que não estou falando que o médico está errado, mas o mercado médico ele já está dessa maneira. A gente não pode esconder isso de ninguém. Sim. Grandes operadoras de saúde doutrinam o médico, atendendo um intervalo de tempo que é vergonhoso, limitam o médico na sua própria atuação como profissional, né, e tudo mais. Mas se você, como médico, às vezes não fizer aquele plantão ali, sabe o que está acontecendo? E eu conheço, assim, professores de outras faculdades, e essa é uma história real. Tem muito médico que é motorista de Uber em Curitiba. Caramba. Tem médico motorista de Uber na cidade de Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Que é uma realidade que a gente nunca imaginou para a medicina. Que a pessoa abdicar de fazer medicina para dirigir Uber porque a medicina está pagando mal,
E com um respeito muito grande a todo mundo que faz Uber aqui para viver, porque é digno todo mundo que trabalha. Sim. Mas não se espera isso de uma pessoa que se doou por mais de quase 2.000 horas na sua formação por 6 anos, que lida com a vida e é remunerada de uma maneira vexatória. Ela opta por não se expor às coisas que estão acontecendo no mercado, que ela prefere dirigir, que é mais seguro, paga melhor, e às vezes é a única coisa que ela tem porque nem tem espaço para dar plantão. Sim. É bem isso. E aí, quando tem o plantão, você ainda trabalha sob estresse, né? Que é isso que eu falei, que você tem que ter uma produtividade, senão você é chutado. E se você não quiser, tem vários outros. Ouvi já amiga minha recém-formada falando, se você não quiser, a gente tem vários outros que estão se matando para ter sua vaga. Então, assim, não tem reclamação que você vai ser atendido. E assim, ou você obedece realmente, ou você cai fora. E isso gera uma reflexão que a medicina, então, de novo, ela já não é mais um bilhete premiado. Mas não que a medicina seja ruim. Não que ser médico é terrivelmente ruim. Porque eu, no consultório, eu falo, eu amo trabalhar com o que eu amo. E a medicina me deu tudo que eu tenho na minha vida até hoje. Eu não venho de pai médico, não herdei nada. Eu construí a minha carreira. E foi, assim, às custas de muito trabalho, de muita dedicação. Mas para você chegar aonde você quer chegar, precisa performar. E isso você comentou lá também, né? Ela exige alta performance. Você comentou isso num post recente teu também sobre estudo e performance. Sim, né? Exatamente. É você tentar se destacar, fazer um diferencial e, com certeza, fazer residência. Não tem como você ser médico generalista e dar certo hoje em dia. O RQE virou o novo CRM, né? Sim. Afinal de contas. Sim. E daí, para você conseguir o seu RQE, você tem que lutar nas provas. Então, assim, é um caminho longo, né? Pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E daí eu volto lá na resiliência, de não desistir, de ser estudante de novo, porque é um novo vestibular agora, né? Muito bem. Gabi Rizental, puxa, que prazer ter você aqui, assim, para mim uma felicidade, assim, uma alegria, nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui ter você. Eu, sem dúvida nenhuma, quando eu pensei nisso aqui, a primeira pessoa que eu falei foi você mesmo. Legal. Eu queria que você desse uma última palavra aqui, para quem está assistindo isso e quem vai assistir. Como é que você quer que as pessoas lembrem da médica doutora Gabi Rizental quando você for terminar, quando você for atender o teu primeiro paciente como dermatologista? Como é que você quer que as pessoas cheguem para você e percebam você? Quem é que elas devem esperar lá dentro do consultório? Elas podem esperar uma pessoa que estava muito ansiosa para chegar finalmente nesse momento de atender a minha própria paciente no meu consultório. Com certeza vai ser a realização de um sonho, assim, fruto de muito esforço, de muito suor, de muitas horas de dedicação para ter esse momento de poder dar um diagnóstico e fazer um tratamento, porque é isso que eu gosto, né? Eu quero dermato, mas, para ser bem sincera, eu não sou obcecada pela parte da estética, eu gosto mais de doença, de diagnóstico. Acho que o legal da medicina é a gente poder mudar a vida de alguém. Então, você fazer um diagnóstico precoce e conseguir salvar um paciente, gente, deve ser incrível. Deve ser a melhor coisa do mundo, você poder usar o seu estudo para agir, assim, na saúde. Deve ser muito, muito legal. E espero que meus pacientes contem comigo, saibam que... Assim, eu tenho um carinho tão grande por cada paciente que eu tive, que é muito diferente. A paciência, eu não sei se você também repara isso, mas quando é um paciente, parece que a gente vê diferente, que a gente vê uma pessoa, a gente não julga, a gente quer ser o melhor, a gente vê o paciente como uma pessoa melhor até do que as pessoas que a gente vê assim na rua. Eu não sei, tem uma empatia, uma compaixão, eu tenho muito maior pelos meus pacientes do que por qualquer outra pessoa, assim, na rotina, no dia a dia. Eu vejo como pessoas mais vulneráveis e que a gente tem que ser melhor com eles. É porque quando você toca uma alma, você tem que ser outra alma, né? E essa é a essência da medicina mesmo, né?
E aí, nesse envolvimento, realmente você valoriza o mais essencial da vida ali nessa relação, que é a honestidade e confiança, a doação, né? Os pacientes se doam pra gente né, nas nossas condutas, literalmente eles confiam na gente mesmo, e é isso. Então, isso é muito bonito. Sim. Gabi, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? O meu @ em todas as redes sociais é Gabriela Rizental. Gabriela Rizental. Pessoal, quero terminar esse podcast de novo agradecendo a Gabi, agradecendo ao Lucas, ao Felipe. A gente termina aqui então esse podcast do Med Campus e saudando vocês que estão aqui com a gente até agora e nos aguardem até o próximo. Abraço. Aê!